1h56 em Brasília, expectativa para a sessão ordinária do plenário Ulisses Guimarães, que começa daqui a pouquinho. A gente traz um pouco do que aconteceu na manhã de hoje aqui na Câmara dos Deputados, dessa terça-feira. A reunião de líderes que aconteceria agora de manhã, às 11 horas da manhã, foi remarcada para as 3 horas da tarde. Começa então daqui a pouco para definir aí as comissões permanentes da casa e também definir a pauta de votações da semana aqui na Câmara. De manhã, o assunto que mais repercutiu aqui entre os deputados foi ainda a reforma da Previdência, que está em discussão na comissão especial e mobiliza toda a casa. Hoje é o último dia para o recebimento de emendas ao texto enviado pelo governo para a reforma da Previdência. Houve um café da manhã sobre o assunto que reuniu líderes governistas e também o secretário de governo, Antônio Embaçaí, lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, com a presença do deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. O presidente da comissão especial da reforma, deputado Carlos Marum, estava também nessa reunião. Ele ressaltou quais são as principais emendas que o texto recebeu até agora lá na comissão especial. Até agora há pouco, a gente tinha visto aí 60 e poucas emendas já tinham sido apresentadas. Ele falou então quais são as principais emendas, os principais debates que devem acontecer em torno do texto e disse também da expectativa dele, da discussão, tanto na comissão especial quanto aqui no plenário. A mesma idade para homem e mulher, a questão do BPC, a aposentadoria rural, a aposentadoria de policiais, ou seja, são essas situações, né, que terão que ser dirimidas, porque na hora certa, quando nós tivermos o projeto já apresentado pelo relator, chegando ao plenário, nós, parlamentares, vamos ter que optar entre o que está apresentado e o nada, que é simplesmente empurrar com a barriga e deixar para outros mais à frente resolverem. E eu tenho a certeza que nesse momento nós, parlamentares, teremos a necessária responsabilidade para fazer o que deve ser feito. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre o texto da reforma da Previdência. Ele defendeu que o texto enviado pelo governo seja aprovado sem mudanças. Ele falou especificamente do ponto da reforma que equipara a idade de aposentadoria de homens e mulheres e disse que esse é um pleito das mulheres. A discussão da idade de homens e mulheres, eu acho que, e pelo que a gente tem visto de pesquisas, há um forte apoio da sociedade nesse equilíbrio. Aliás, é um pleito também das mulheres há muitos anos, que é exatamente não ser tratada de forma diferente dos homens. Então, eu acho que a idade mínima, a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, cada vez maior, isso a reforma política vai ter que tratar também a participação maior das mulheres na política. Então, acho que esse tema também é um tema que a gente precisa superar. Há um pleito das mulheres, né, de não ser tratadas, né, como apêndice dos homens. Então, as mulheres querem uma participação mais efetiva no mercado de trabalho, na sociedade, estão certo, na política, e acho que na hora que o governo caminha para uma reforma da Previdência, é óbvio que o correto é que se caminhe para esse equilíbrio onde as mulheres e os homens tenham a mesma idade, né, mínima para aposentadoria. Se a gente for começar a dilapidar a reforma da Previdência, daqui a pouco os efeitos da reforma da Previdência serão inócuos. Então, o nosso papel e o nosso desafio, né, daqueles que confiam e entendem a importância da reforma da Previdência, como os que estavam hoje aqui na reunião pela manhã, comandado pelo presidente da comissão, o deputado Marum, o nosso desafio é mostrar aos parlamentares que essa matéria precisa ser votada, precisa ser aprovada. A reforma da Previdência continua em debate na comissão especial, que hoje realiza um seminário internacional sobre esse assunto para ouvir a experiência de outros países que já reformaram, fizeram mudanças em seus projetos aí de Previdência. Tem audiência pública hoje de tarde também da comissão especial da reforma trabalhista, que também acontece hoje. Aqui no plenário, a pauta de votações vai ser definida nessa reunião de líderes, então, que estava marcada para amanhã, foi remarcada para hoje às 3 horas da tarde. Entre os possíveis projetos, entre os projetos que podem possivelmente entrar em votação estão o projeto de recuperação fiscal dos estados, um pleito dos estados, que já tinha sido aprovado no ano passado, tinha sido vetado e volta agora então a ser discutido, agora com a presença de contrapartidas que os estados devem poder apresentar
para receberem esse salvamento fiscal aí por parte da União. Essa é uma proposta, então, muito polêmica, que os deputados já estão se articulando na tentativa de votá-la ainda essa semana, possivelmente pode até entrar na pauta hoje ainda. Outras propostas, a proposta de emenda à Constituição, que permite que universidades públicas cobrem por cursos de graduação lato sensu. Essa proposta precisa ser votada em segundo turno, já tinha sido aprovada em primeiro turno. Um projeto também que aumenta a pena para os crimes de pirataria, uma proposta que cria novas regras para a escolha de diretores de fundos de pensão vinculados a instituições ou empresas públicas. São alguns dos projetos da pauta. Na reunião de líderes deve ficar definido se eles podem entrar em votação hoje ainda ou ao longo da semana. O projeto que trata da terceirização, que muda as regras para a terceirização aqui no Brasil, deve ficar para votação apenas na semana que vem.